Olá, pessoal. Olha, a live é do professor Jefferson, mas daqui a pouquinho ele vai estar aqui. Ele pediu para eu dar um oi para vocês aqui, tá bom? Enquanto ele se organiza lá. Deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Para quem não me conhece, meu nome é Roniel Miranda. Eu também sou editor fiscal do trabalho. Convidei o meu grande amigo, o Jefferson, para bater esse papo aqui com vocês. Ele vai se apresentar, mas eu vou adiantar um pouquinho aí do currículo dele. Já passou em diversos concursos, muitos mesmo. Nem sei se ele vai falar isso, mas estou adiantando. E desde 2010 nós somos auditores fiscais trabalho, entramos juntos, né, no mesmo concurso. Eu pedi para ele falar dos assuntos relacionados ao STF, dessas decisões, porque o Jefferson é um grande estudioso do direito constitucional. Inclusive, terminou, está com um tempinho aí, seu mestrado em Direito Constitucional pelo IDP, um dos institutos mais renomados do Brasil nessa área, e por isso eu convidei ele para falar sobre isso, tá bom? Eu espero, sinceramente, que vocês aproveitem, tem muito conteúdo bacana aí, apesar de ser só 3 principais decisões que ele vai comentar aqui, mas eu tenho certeza que ele vai aprofundar no tema dessas decisões e preparar um ótimo conteúdo para vocês, tá bom? Eu vejo aí que já tem a Fabiola, a Aline, Daniele, Guilherme, Roberta, a Fabiola, que é o Thiago. Tem muita gente já. Tem mais de 100 pessoas, quase 100 pessoas inscritas, se eu não me engano, nessa live. O que acontece? Muita gente perde horário, confunde com horário de verão, se cadastra e esquece, a gente não... Infelizmente, muita gente tem uma concepção muito errada de que, por ser gratuita, acha que não vai ser de qualidade. Pelo contrário, a gente sempre coloca todo o esforço da gente aqui para trazer realmente um conteúdo de excelência para as pessoas. E não sei se vocês perceberam, mas tem muito conteúdo para essa área aí de auditor fiscal do trabalho, por 2 grandes motivos, né? O primeiro motivo é bem lógico, assim, porque eu conheço muita gente, muito auditor fiscal do trabalho, então fica mais fácil convidar os colegas. E o segundo motivo é que tem muito... Guilherme, valeu, Guilherme, valeu. O segundo motivo é que tem uma expectativa enorme aí de sair esse concurso, ou esse ano, ou início do próximo, né? Muita gente me pergunta, se vai... Hoje mesmo recebi já algumas mensagens, né? No Instagram, Facebook, perguntando se eu acredito que vai sair esse ano. E eu quase sempre dou a mesma resposta. Eu sempre estudei pensando que sairia, né? Se eu fosse começar o janeiro de 2018, eu me programaria para sair no meio do ano, agosto, setembro. Como assim? Me programaria para 6 meses, 7 meses, 6 meses de estudo. Só um exemplo. E passou 6 meses, não aconteceu nada, me reprogramaria. Ou, passou 5 meses, o concurso está com mais boato, mais forte, me reprogramaria. Então, é interessante fazer um planejamento aí de médio prazo agora, né? Talvez no ano passado seria um planejamento de longo prazo, esse ano um planejamento de médio para longo prazo, tá bom? Eu acredito muito que teremos boas notícias esse ano, entendeu? Guilherme, pelo que eu entendi, você já conhece algumas matérias da ProAluno. Já fez algum curso? Já adquiriu algum material? Me fala aí. Acho que o Guilherme do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, né? Acho que já conversou pelo WhatsApp. Com quase certeza. Travou? Tá travado para todo mundo? Ó, pessoal. Bacana, bacana. Assim, eu consigo acompanhar aqui minha internet. Eu sempre deixo aqui do lado normal para ver se minha internet está ruim e tal. Porque
é independente, né? Minha internet é de vocês. Se a de vocês estiver ruim, a minha continua boa. E assim por diante, né? Ah, bacana. A Aline, lembro muito bem desse nome, aluna do Ricardo Rezende. Muita gente aqui é aluna do Ricardo Rezende, né? O curso ainda praticamente não acabou, né? Porque eu estava conversando com ele hoje, ele disse que vai dar mais algumas aulas para atualizar, não é isso? Até abril, se eu não me engano, algo assim. O Ricardo Rezende é um exemplo de auditor e de professor, né? Me espelho muito nele em relação à qualidade, no cuidado, e é gente muito boa. Simpático, atencioso, gosto muito de tratar com o Ricardo Rezende como colega de profissão, como também como parceiro aí, né? Bacana. Tá chegando mais gente. Pessoal, quem quiser ir se apresentando, falando aí de onde é, tá bom? Assim, o pessoal não está estranhando, eu estou falando aqui um pouquinho, enquanto o Jefferson se ajeita lá, tá bom? Na hora que ele estiver pronto, ele vai entrar e eu saio, só vim dar uma boa noite para vocês mesmos, tá bom? Sobre o Ricardo Rezende, ele tem previsão para lançar uma nova edição do livro dele. Thiago, eu falei com ele ontem foi hoje, não lembro. Mas até fazendo alguns convites, né? E ele falou, o que ele me respondeu foi que vai focar muito no livro dele esse ano. Muito mesmo. Opa! E aí, Jefferson? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tá tudo tranquilo aí, né? Tá ouvindo direitinho? Tô ouvindo, cara. Tá, o som tá bacana. Estava aqui conversando com o pessoal um pouquinho enquanto você se preparava, tá bom? Pessoal, vou só adiantar aqui, só para deixar o Jefferson aí dando a aula dele, mas o Jefferson vai falar, acho bem no início logo, sobre um brinde para vocês, algo assim. Ele está me adiantando aqui, um pouquinho antes de começar, quem ficar até o final vai entender, tá bom? Mas, mais uma vez aí, obrigado pela participação de quem já chegou. E fiquem aí com o Jefferson. Eu tenho certeza que vai agregar muito no conhecimento de vocês, tá bom? Grande abraço. Valeu. Falou, Jefferson. Obrigado. Valeu. Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje, de estar com vocês, né? Na primeira live do ano. Ainda com um pouquinho de ano novo, trabalho novo, mas ainda com um pouquinho de caráter de retrospectiva, né, para a gente trabalhar essas questões decididas pelo STF no ano passado, que muito provavelmente serão cobradas em questões exclusivas. Já são cobradas, inclusive, em questões objetivas. Eu trouxe até uma ou duas questões no momento, para a gente dar uma olhadinha, dessas decisões que foram colocadas no ano passado e já estão sendo, de fato, cobradas, né? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Jefferson Marinho, sou auditor fiscal do trabalho, lotado aqui na Superintendência Regional do Trabalho, em Teresina, no Piauí, na sede. Sou formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, sou piauiense, sou teresinense, em 2006. Sou mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, grau que eu obtive em 2016, final de 2015, 2016, né? E só para um pouquinho da minha história, da minha experiência, assumi como auditor fiscal do trabalho em 2010, ainda na primeira turma de 2010, na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Passei lá, excelente escola, o professor Ranieri, meus colegas valorosos. Passei lá 2 anos e pouquinho, fui para Brasília, né, processo seletivo. E lá em Brasília, entrei na atividade em meio do Ministério do Trabalho, né, fui para a corregedoria do Ministério do Trabalho, onde lá assumi alguns cargos de direção e de assessoramento, né. Fui chefe, todos da corregedoria, chefe de divisão de disciplina e ética, fui coordenador de correção e disciplina da corregedoria e também fui corregedor substituto do Ministério do Trabalho. Então, assim, além da experiência que eu tive um pouco com o direito do trabalho na prática, em Imperatriz, eu tive também com o direito administrativo, principalmente direito administrativo e disciplinar, enquanto estive em Brasília, trabalhando na corregedoria, e também aproveitei por estar em Brasília, passar 3 anos em Brasília e iniciar e terminar o mestrado, né? Em Direito Constitucional. Então, estou bem tranquilo nessa nossa conversa que a gente vai ter hoje, tá? É mais uma conversa. Infelizmente, eu vou logo adiantando que não vai dar para a gente esmiuçar todas essas decisões ponto a ponto
Então, assim, vocês vão ter que trabalhar isso em casa, vão ter que dar uma lida nos acordos, vão procurar algum desses sites especializados. Hoje há muitos sites especializados que destrincham esses acordos de uma maneira primorosa, trabalhos excepcionais que são feitos com esse tipo e gratuitos, na sua maioria. Mas antes de começar, como o Ronieri falou, para quem ficar até o final, para quem conseguir acompanhar a gente até o final, espero que todos consigam, eu desejo bastante, não vai demorar muito, eu não vou colocar demais nos temas. Vai ter uma surpresa, né? Vai ter um bônus, vai ter... mas eu só vou contar no final, tá bom? Então vamos lá, vamos começar os trabalhos, né? A primeira grande decisão do STF que a gente tem que trabalhar é a ADI 3937 do Estado de São Paulo. Gente, não podia começar por outro ponto. Para quem trabalha com segurança e saúde do trabalho, para quem faz concurso para FT, para quem faz concurso na analista, analista calculador do MPT, né, analista de engenharia, na área de engenharia de segurança, né, de engenharia de segurança do trabalho, é um assunto que é primordial. É quase tão importante como o trabalho escravo, né? Eu acho que se brincar, talvez, como a questão do trabalho escravo foi encarada eliminada no ano passado, por isso que eu nem trouxe hoje para trabalhar, essa decisão na ADI 3937 foi de suma importância. O que é a ADI 3937? A ADI 3937, no mérito, nós vamos trabalhar no final, foi a ADI que baniu a comercialização, o uso do amianto. O amianto, esse amianto que a gente usava, né? Para fazer caixas d'água, para fazer cobertura, usava muito a construção civil. Esse amianto foi abolido, a comercialização, o uso, a industrialização, em qualquer de suas formas, hoje no Brasil, né? Mas essa história é um pouquinho complexa. Essa ADI é importante, primeiro ponto por esse. Primeiro ponto por essa ideia de proibição, por essa ideia de banimento da comercialização do amianto no Brasil. Esse é o primeiro ponto. A gente perguntar em um texto subjetivo se permite-se que comece, que venda amianto de qualquer uma das suas formas no Brasil, a resposta, tranquilamente, hoje é negativa. Mas essa questão também tem uma questão constitucional, uma questão especificamente de processo constitucional, de processo constitucional de controle de constitucionalidade, né? Processo formal de controle de constitucionalidade, que é importantíssimo a gente ficar atento. Então, vamos lá. Mas, antes de mais nada, vamos contextualizar a questão. Vamos contextualizar. O que é que existia antes? Como é que estava, como era o estado da arte, como é que estava funcionando o sistema antes dessa lei? Bem, a questão do amianto era tratada em nível federal pela Lei 9.095 de 1995. O que é que essa lei dizia? Era uma lei extremamente restritiva, estava preocupada com a comercialização do amianto, já tinha consciência da nocividade do mineral, da nocividade da sua exploração e da sua utilização na construção civil, e quando essa lei ela proibiu, ela meio que proibiu, ela restringiu, não proibiu, proibiu. Ela proibiu a comercialização do amianto no Brasil. Entretanto, ela estabeleceu uma exceção. Pode ser comercializado, poderá ser comercializado no Brasil o amianto na sua variedade crisotila, né, ou asbesto branco. Né? Então, assim, embora, só resumindo, essa legislação tenha estabelecido a proibição do amianto, de uma maneira geral, ela estabeleceu uma exceção e permitia a comercialização da crisotila, ou seja, do asbesto branco, que é uma espécie de amianto. Perfeito? O tempo foi passando, surgiram algumas leis estaduais tentando se insurgir contra essa determinação federal, mas o foco, de fato, a grande questão, foi a Lei 12.867 de 2007, uma lei estadual de São Paulo. Essa sim proibiu totalmente a comercialização do amianto no estado de São Paulo. Porque ela disse, olha, temos consciência da nocividade do amianto e aqui em São Paulo ninguém vai comprar, ninguém vai vender, ninguém vai explorar, ninguém vai fazer nada com amianto. Está proibido, está banido no estado de São Paulo. Pô, então o que a gente tem? O que a gente tinha até o momento? A gente tinha uma lei federal, restringindo a comercialização do amianto, exceto na sua variedade crisotila, e a gente tinha uma lei estadual, uma lei de São Paulo, uma lei trabalhada pelo governo do estado de São Paulo, que, por sua vez, tinha banido totalmente a comercialização do amianto em âmbito regional. Okay? Provavelmente começaram a surgir vários questionamentos. Mas, peraí, essa lei de São Paulo é constitucional? Será que isso pode? Será que é possível essa lei constitucional, essa lei do Estado de São Paulo, ir de encontro à lei federal e legislar uma questão assim, de tal forma a banir, simplesmente desconsiderar a normação, a normatização federal? Sim, se a gente for pensar,
Primeira coisa que a gente tem que estabelecer para responder essa questão. Quem é competente para legislar sobre amianto? Se a gente for trabalhar essa ideia, a gente pode inserir essa ideia de competência em 3 vetores básicos. Quando a gente legisla sobre amianto, a gente está legislando sobre produção e consumo, ou a gente está legislando sobre proteção ao meio ambiente, ou a gente está legislando sobre proteção e defesa da saúde. Ou a gente está legislando exatamente sobre os 3. Não importa. Assim, na prática, não vai ter diferença nenhuma, porque todas essas 3 competências são concorrentes entre os Estados e a União. Essas 3 competências podem ser objeto de lei estadual ou de lei federal. Obviamente que há uma extensão diferente, que há um alcance diferente entre essas leis. E quem é que vai dizer essa diferença de alcance? É justamente o artigo 24 da Constituição, justamente nos seus parágrafos finais, né, os seus últimos 4 parágrafos, que vai disciplinar como é que funciona essa divisão da competência legislativa concorrente. Basicamente, só para relembrar vocês, ele diz o seguinte: nesse caso de competência concorrente, a União vai editar a lei federal, a União vai editar a lei federal de caráter geral, estabelecendo as normas orientadoras de caráter nacional para serem seguidas pelos estados e pelos municípios. Os estados, por sua vez, ao legislarem na sua competência concorrente sobre o mesmo assunto, só podem, no máximo, esmiuçar a legislação federal. Só podem, no máximo, especificarem a legislação federal com base nos interesses regionais, porém, desde que esse detalhamento não contraria o disposto da lei federal, claro. Né? Por esse raciocínio, o que é que você vai pensar? Gente, sim, provavelmente essa lei paulista é inconstitucional. Né? Essa lei paulista vai ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ela está batendo de frente com a lei federal. São Paulo está ultrapassando os limites da sua competência legislativa. Essa ideia, conversando friamente, isso é tranquilo. Né? Você pensar assim, nós estamos pensando corretamente. Mas acontece que teve um detalhe importante. Né? Quando essa questão chegou no STF, o que foi que aconteceu? O Supremo Federal, poxa, gente, assim, forma ilustrar. Se a gente declarar a inconstitucionalidade estadual da lei de São Paulo, vamos supor que eu tenha pensado assim, no fundo vai ser. Se a gente declarar a inconstitucionalidade da lei de São Paulo, a gente vai estar chancelando a comercialização do amianto no Brasil. É isso que vai estar acontecendo. E a gente sabe que o amianto é um veneno, o amianto é extremamente nocivo, o amianto é perigoso. Né? E o que a gente faz? Isso com base em várias pesquisas da OMS, só para citar, várias pesquisas da OMS, tem um órgão de inspeção do trabalho canadense que tem vários trabalhos interessantíssimos sobre o amianto, e todos têm o mesmo discurso, dizer que não existe variedade segura para se trabalhar com amianto, não existe quantidade segura para se trabalhar com amianto. O STF tinha consciência disso. E o que foi que ele fez? Assim, gente, então vamos fazer o seguinte: antes de analisar a constitucionalidade dessa lei estadual, vamos trazer e analisar essa constitucionalidade da lei federal. Né? Agora, atenção, só a pergunta, eu respondo as perguntas no final, mas eu disponibilizo já o material. Viu, Tiago, né? Tiago. Sim, voltando. Vamos analisar a questão da Lei 9.095. Não foi que o STF sentou nisso. Não, pessoal, de fato, não dá para a gente coadunar, não dá para a gente adaptar essa comercialização do amianto à proteção dos bens jurídicos constitucionalmente previstos. Né? A Constituição protege a vida, a Constituição protege a segurança no trabalho, a Constituição protege o meio ambiente. Não dá para a gente permitir a comercialização do amianto e proteger esses bens ao mesmo tempo. Então, o que o Supremo fez? Antes de julgar a ação, antes de julgar a constitucionalidade da lei estadual, ele diz: opa, vou declarar incidentalmente, vou declarar preliminarmente inconstitucional a lei federal. E aí que tem um pulo do gato. Quando o Supremo declara a inconstitucionalidade da lei federal, ele retira do mundo jurídico, vocês têm consciência disso, ele retira do mundo jurídico um efeito ex-tunc a norma federal. Aí o que é que acontece? Se a gente voltar no artigo 24, aqueles parágrafos, a gente vai ver, na ausência de lei federal, a competência do Estado é plena. Então, o que aconteceu? Quando o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei estadual, a retirou do mundo jurídico, obviamente ficou o Estado de São Paulo plenamente competente para legislar sobre o amianto. Obviamente, está com os limites da Constituição. E foi o que aconteceu. Então, por isso, o STF considerou, né, após afastar essa lei, considerou um vazio normativo, um fato normativo, uma falta de regulamentação federal, poderia ser suprida diretamente
pelo Estado de São Paulo. Então, a lei de São Paulo é, de fato, constitucional. De fato, está banido a comercialização e o uso de maneira geral do amianto. Pessoal, só voltando, respirando um pouco, presta atenção uma coisa agora aqui. A parte que eu falei que é interessante, a prática de processo de controle de constitucionalidade. O que foi que o Supremo fez? A ADI, o objeto da ADI não era a lei federal. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que ingressou com essa ADI para tornar a lei paulista inconstitucional, não pediu para o Supremo analisar a constitucionalidade da lei federal. Pelo contrário, ela partiu do pressuposto que a lei federal era constitucional. O Supremo que usou desse artifício, não vou chamar de artifício, mas usou dessa técnica para trazer à luz a questão constitucional, para poder afastar a questão da lei federal, para afastar essa constitucionalidade e poder garantir a aplicação da lei paulista. Perfeito? O Supremo diz, pessoal, o Supremo pode fazer isso? Pode, sem problema algum. Não vamos esquecer, o processo de controle de constitucionalidade é um processo objetivo, é um processo sem partes, ou melhor, é um processo sem autor, é um processo sem réu, é um processo sem demanda subjetiva, sem necessidade de sujeitar alguém a um determinado pedido, a uma determinada pretensão, a um determinado bem da vida, pretensão bem da vida. O que acontece no controle de constitucionalidade? Quando o Supremo pega uma ADI, pega uma ADC, ele atua diretamente como fiscal da Constituição. Ele atua diretamente como o protetor da Constituição. E para fazer isso, gente, ele pode desconsiderar a causa de pedir, assim, ampliar a causa de pedir e baseando na constitucional. Então, nesse sentido, embora a ADI não tenha questionado a constitucionalidade da lei federal, é perfeitamente possível que o Supremo estenda sua mão para buscar essa constitucionalidade lá de fora e trazer para dentro para fazer um perfeito controle de constitucionalidade. Perfeito? Essa questão é que você tem que ficar fixado na cabeça. Se fosse presumir isso numa frase além da questão do amianto, de que o Supremo pode sim declarar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma lei que não era objeto inicial da ADI, com base na ideia de que o processo de controle de constitucionalidade é um processo e a causa de pedir aberta. O Supremo fiscaliza a constitucionalidade de uma determinada norma constitucional, de uma determinada norma legal, ele tem ampla liberdade para buscar fundamentos em toda a Constituição. Perfeito? Acho que, não sei se eu estou falando, se eu estiver falando muito rápido, às vezes o pessoal está falando rápido, vocês podem jogar aí no bate-papo, tá? O material, salvo engano, eu baixo depois da aula, né? A gente peço para encaminhar para todo mundo, né? Não deve ter tido algum problema. Eu acho, de fato, o problema que não foi para a área do aluno. Tudo bem, pessoal? Algum questionamento, algum detalhe? Posso passar para frente para o nosso próximo ponto? Não sei se deu para entender muito bem, mas, assim, a ideia é essa, tá? Esse aqui ficou pequenininho. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui um pouco. Tá. O segundo ponto da noite é a DI 4439. Outro ponto importantíssimo para as questões de direito constitucional. Só vale para São Paulo? A lei 3935, boa, excelente questão. Ao declarar a inconstitucionalidade da lei 9.095, o Supremo declarou com efeito vinculante e erga omnes. Ou seja, qualquer Estado hoje pode legislar, pelo menos eu tenho notícia que ela não tenha feito outra lei, com base já regulamentando novamente a comercialização do amianto, e quando ela não fizer isso, os estados, há um vácuo normativo, os estados podem legislar de maneira plena. Perfeito? Todos os estados. O efeito da declaração de inconstitucionalidade, viu, Thiago? O efeito da declaração de inconstitucionalidade, ele erga omnes, ou seja, ele vale para todos, inclusive na questão incidental declarada na lei. Então, vale para todos os estados. Tá? Perfeito? Vamos continuar aqui para a ADI 4439, né? O segundo ponto da noite. Né? A ADI 4439, a ADI sobre o ensino religioso, né? Também foi muito comentada na imprensa, questão importantíssima, né? A ADI 4439, né? Ação direta de inconstitucionalidade, foi uma ADI ajuizada pelo Procurador-Geral da República. Ele questionava, ele solicitava que o Ministério e o Supremo Tribunal Federal adotasse uma interpretação conforme a Constituição, do artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e de um acordo que o Brasil havia firmado em 2011, o Brasil e a Santa Sé, né, sobre o ensino religioso. O que dizia esse artigo da LDB? Né? E esse acordo, meio que esmiuçava esse artigo, eles têm o mesmo sentido. O que ele dizia? Ele dizia que o ensino religioso
é matéria curricular, né, das escolas, inclusive das escolas públicas, e deve ser ofertado em escola pública. E o que é que o MPF queria? O MPF queria dizer, olha, Supremo, beleza, esse artigo existe, eu concordo, o ensino religioso pode ser ministrado em escola pública, deve ser ministrado, já que faz parte do currículo nacional, do currículo escolar, deve ser ministrado. Mas, entretanto, Supremo, deixa logo claro que tem que ser um ensino não confessional, ou seja, tem que ser um ensino desvinculado de qualquer tipo de religião. Né? Tem que ser um ensino religioso baseado, por exemplo, nas histórias da religião, como que o cristianismo se relacionou com o judaísmo, com o islamismo naquela época, na época antiga, como foi que surgiram, por exemplo, as doutrinas evangélicas. Por exemplo, estudar a história da religião, era mais ou menos isso. O que eu não queria dizer, não, essa lei é constitucional, beleza, mas eu quero que você deixe claro, Supremo, logo, para que não venha ninguém querer tornar esses ensinos em escolas públicas, tá? Em escola pública, dando esses caráteres de caráter secular ou de caráter confessional. Não pode haver em escola pública, segundo o MPF, não pode haver em escola pública, por exemplo, ensino da religião católica, o ensino da religião evangélica, em uma de suas doutrinas, ou uma escola adventista, ou uma escola judaica, uma escola pública, tá? Não pode essas escolas públicas adotarem esse tipo. Por quê? Porque ele baseou na ideia de que o Brasil, o artigo 19 diz que, de fato, o Brasil é um Estado laico, o Brasil não tem religião. Perfeito? Beleza. Chegou no STF, essa questão foi uma decisão, de fato, bastante apertada, salvo engano, por 6 a 5, para julgar improcedente essa ADI, tá bom? A ADI foi julgada improcedente, ou seja, o Ministério Público não foi acolhido, o pedido do Ministério Público, de fato, não foi acolhido, e o Supremo disse, ó, não tem razão, as escolas públicas podem, sim, adotar o ensino religioso de cunho confessional, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, pode, sim, uma escola pública assumir o ensino religioso católico, e assim, por aí vai. Para chegar nessa decisão foi bastante interessante o que o Supremo usou. Ele usou esses 3 artigos aqui que eu marquei para você aqui no ponto 4. Assim, muito bom, mas eu prometo que vou melhorar esse material. Tá? Foi o que ele disse. Primeiro ele diz assim, MPF, o artigo 19 diz que, de fato, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, no seu inciso primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes em relação de referência ou aliança. Perfeito. Entretanto, existe essa ressalva final, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Ou seja, quando houver interesse público, é possível, sim, que o Estado, a União, os entes políticos estabeleçam espécies de convênio, espécies de acordos de parceria com esses órgãos, com essas religiões, não tem problema algum. Então, esse é o primeiro ponto. Só revisando, embora o Brasil seja Estado laico, a própria Constituição permitiu que essa laicidade fosse ressalvada no caso de interesse público. Perfeito? Então, já é o primeiro ponto favorável à interpretação contrária do Ministério Público. O segundo ponto é que a gente, de fato, embora o Brasil seja Estado laico, também a própria Constituição assegura a liberdade de consciência e a liberdade de crença religiosa. Cada um pode ter a religião que quiser. Beleza? Então, não tem problema. Não tem problema nenhum. Então, seria mais ou menos um conflito entre 2 princípios constitucionais que seriam sopesados e, no caso concreto, ia valer, no caso concreto, com o julgamento da ADI, valeu a liberdade de crença. E, por fim, usou nenhum do Supremo o artigo 210, que é claro, ao afirmar que o ensino religioso de matrícula facultativa será sempre postular a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. A própria Constituição prevê que o ensino religioso, sim, será exigido na disciplina, no currículo escolar das escolas públicas, perfeito? Então, o Supremo disse que, assim, é possível, a liberdade religiosa, no caso, prevalece sobre a laicidade do Estado, até porque a laicidade está ressalvada na Constituição Federal, e as escolas públicas podem, sim, assumir ensinos de natureza secular ou confessional, sem problema algum, desde que seja de frequência e matrícula facultativa. Tá? Não pode obrigar o aluno a assistir uma aula de uma religião, de um ensino religioso, matrícula, sim, continua facultativa. Matrícula facultativa está com o dispositivo de decisão do STF que, embora o ensino possa assumir o caráter confessional, ainda é de matrícula facultativa. Não pode obrigar a criança, o adolescente, ou o jovem, o adulto que esteja estudando em escola pública,
de assistir uma aula de uma religião que ele não professa o culto, ele não se identifica. Perfeito? Questão importantíssima, atenção, com ressalva, que é sim, se a gente não lê esse assunto, assim, mesmo antes de ler, mesmo antes de ver isso, eu pelo menos parto do pressuposto de que partia, né, obviamente, do pressuposto parecido com a interpretação do MPF, que o ensino religioso não deve ser ateu, o ensino religioso público não deveria ser ateu no objetivo da religião. Mas, enfim, o senso comum às vezes nos traz, e a intervenção do STF foi o contrário, de que sim, o ensino religioso pode ser confessional, e a gente tem que ter cuidado com essas questões, tá? Agora, com certeza, vocês não vão mais errar, né, nas provas. Bem, pessoal? Tranquilo? Passemos a nosso último ponto da noite. Perdão pelo quê? Como cheguei atrasada, também sim, salvo engano, sim, acho que também está gravando aqui, a Maria Isabel, pelo menos está gravando aqui, então é provável sim que ela tem bastante ficará disponível sim. Bom, passemos para o último tema da noite, também outro que a gente tem bastante, por exemplo, deixa eu ver aqui, não, essa aqui não, essa aqui, aqui. ADC 41, Ação Declaratória de Constitucionalidade, número 41, e tratou da tão polêmica, da tão discutida reserva de vagas para negros em concursos públicos federais, né? A famosa questão das cotas raciais, né? Botando mais uma vez como é que está o estado da arte dessa questão, contextualizando a história, né? Em 2014, a União editou a Lei 12.990 e criou as cotas para negros dos concursos públicos federais, né? Essa lei criou uma cota de 20% das reservas de vagas para os negros em concursos públicos federais. Começou a surgir um bocado de ação individuais, ações coletivas, pelos vários ameaças de ações coletivas, ameaças de gente questionando a constitucionalidade dessa lei, nos mais diversos pontos do país. Foi o que a OAB fez. A OAB, em 2016, não, vamos acabar logo com essa questão, e vamos entrar com o Supremo Federal com ação declaratória de constitucionalidade, o Supremo disse que é constitucional, pronto, acabou. E aí a gente vai ter mais segurança jurídica nos concursos públicos, não vai ter mais esse problema de mudanças durante o certame e tal. Vamos logo entrar nessa ABC e vamos logo resolver essa questão. Porque a OAB fez, a OAB pediu que o Supremo declarasse a constitucionalidade das cotas das reservas de vagas para dentro de concursos públicos federais. Pois bem, a decisão foi decidida, a questão foi decidida agora em 2017, né? E o Supremo, sim, concordando com a AB, afirmou a constitucionalidade da lei, afirmou que é sim constitucional a reserva de vagas de cotas, a reserva de vagas para negros, ou seja, a cota racial no serviço público federal é sim válida, é sim constitucional, não tem nenhum problema, não tem nenhuma inconstitucionalidade nisso. Então, esse é um bloco muito interessante. Assim, é uma ADC muito interessante. Eu li confesso que eu não li todos os votos, é grande, eu li o da íntegra do ministro Barroso. É rigoroso, de uma didática impressionante. Mas, enfim, eu vou destacar aqui alguns pontos que eu achei mais importantes, principalmente no voto do Barroso, para a gente trabalhar aqui, que eu acho que é interessante, que provavelmente vai ser cobrado nas próximas provas, né? Tanto objetivos como subjetivos. O primeiro ponto é porque no tempo de faculdade, no tempo que eu estudei, a gente, quando se fala do princípio da igualdade, a gente só trabalha o princípio, pelo menos eu só trabalhava o princípio da igualdade em duas formas, né? Em duas acepções, em duas vertentes. A igualdade formal e a igualdade material, né? E o ministro Barroso trouxe uma nova acepção para a igualdade por reconhecimento. Vamos trabalhar um de cada vez. Começando pela igualdade formal. Igualdade formal nada mais todo mundo já sabe, é a igualdade prevista na lei, né? É o ditame, é o princípio constitucional que fala para o legislador, olha, não crie na lei seca, na lei pura, distinções irrazoáveis, distinções que não são razoáveis. Todos devem ser tratados pela lei igualmente, todos devem ser tratados pela lei da mesma maneira, perfeito? Todos devem ser tratados pela lei da mesma maneira. A lei deve ser igual para todos. Isso é o princípio da igualdade formal. A igualdade na lei e igualdade perante a lei. A igualdade do legislador para elaborar a lei e não criar diferença entre brasileiros. Perfeito? Tranquilo? Igualdade formal? Tranquilo.
Vamos lá. Igualdade material. Igualdade material, a famosa isonomia. A igualdade material, ela tem um brocadinho, um clichêzinho que define ela. Que você é clichê, eu acho assim, meio, sei lá, quase, não gosto muito de falar, até não oriento que vocês escrevam isso na prova, não, mas assim, eu acho meio, não sei, vulgar, assim, não vulgar, mas meio, muito lugar comum. Ele fala assim, mas serve muito bem para definir o que é igualdade material, né, ou isonomia. Igualdade material é tratar os iguais igualmente, os desiguais e os desiguais desigualmente, na medida da sua desigualdade. O que é isso, gente? É mais do que a justiça social. É pegar um bolo e dividir dar um pedaço maior para quem tem menos, e dar um pedaço menor para quem tem mais. Para que quando a gente acaba de dividir o bolo, todo mundo tenha mais ou menos o mesmo tamanho, entendeu? Então, assim, é o princípio da igualdade formal, é o princípio da isonomia que permite um tratamento prático, um tratamento material, um tratamento administrativo por parte do poder público, por parte do poder público, diferente entre pessoas, para que elas cheguem no mesmo patamar, tá bom? Imagine, por exemplo, uma alegoria que tem duas pessoas atrás de um muro querendo assistir um jogo de futebol. Né? Um é altão, o outro é pequenininho. Se a gente der, os dois não conseguem ver. O altão está faltando 2 dedinhos para ver. O pequenininho, meu Deus, está faltando 1,5 metro para ver o muro. Se a gente der um caixote do mesmo tamanho dos dois, o altão vai subir e vai conseguir ver por cima do muro. O pequenininho não, vai continuar lá embaixo, vai continuar com a cara do muro. O que a gente tem que fazer aí? A igualdade material diz que a gente tem que dar um caixote maior para o pequeno. Tá? Dar um caixote maior do que para o grande. A gente tem que trabalhar mais para o pequeno. A gente faz um caixote maior até o menorzinho conseguir passar a vista por cima do muro. E dar um caixote menorzinho com menos trabalho para o grandão, porque o grandão é só subir um pouquinho, olhar por cima do muro, os dois vão assistir o jogo. É basicamente isso, a igualdade material. Tá bom? Eu falar do negócio vulgar, deu um exemplo ainda mais, mas enfim. Espero que vocês tenham entendido o que é igualdade formal e o que é igualdade material. Perfeito. Sim. E agora sim, esse é o ponto que eu achei mais interessante, que eu não conhecia. E provavelmente vai sim cair no curso discursivo. Tá? Pode se preparar. Não vai ser no próximo ciclo, não, mas vai cair logo. A igualdade enquanto reconhecimento. A igualdade por reconhecimento, ou enquanto reconhecimento, segundo o ministro Barroso, é o respeito que a maioria deve ter para com as minorias, com a sua identidade, suas diferenças, sejam essas diferenças raciais, religiosas, sexuais ou qualquer outra. É justamente a combater a injustiça social. É a necessidade que a maioria tem de olhar com carinho a situação da minoria, para que a minoria seja tratada de maneira mais equânime, e para que todo mundo, no final, também participe do mesmo jeito, nos meios da vida. Né? É a maioria dar um pouquinho do que ela tem, diretamente, né? Respeitando as diferenças sociais, respeitando as diferenças religiosas, as diferenças sexuais, não importa, a gente está falando de minoria, não importa o tipo de minoria, mas sim que sejam respeitadas, para que elas sejam, de fato, respeitadas para poder, assim, se chegar a uma sociedade mais igual, a uma sociedade mais justa. Né? No livro do Roberto Barroso, essas três acepções de legalidade, de igualdade, desculpa, essas três acepções de igualdade, de fato, já justificariam a constitucionalidade da Lei 12.990. Perfeito? Por mim, a minha humilde opinião, só as duas primeiras acepções já seriam suficientes para justificar a constitucionalidade da Lei 12.990. Tá? O pessoal, mas tem mas a minha opinião é pela constitucionalidade também. Esse igualdade por reconhecimento foi a cereja do bolo, foi perfeito, foi uma sacada genial. Por fim, ainda no modo dele, ele responde alguns questionamentos, né, que podem surgir. Então, pessoal, e será que esse fato dos negros assumirem vagas por conta da cota vai violar o princípio do concurso público? Obviamente que não. Gente, as vagas são reservadas, mas o processo de seleção é o mesmo. Para se chegar ao cargo público, vai ter que passar por concurso público de uma forma ou outra. Então, assim, reservar cotas para negros não significa dizer que a gente vai dar as vagas para determinada classe social. Não, tem que passar pelo concurso público. Tá? Obviamente, com vagas reservadas, mas tem que passar pelo concurso público. Ele cuidou muito bem de afastar essa falácia que poderia ser levantada. A segunda, que também ele tratou no voto dele, foi a questão de que, professor, será que a gente colocar uma pessoa que teve nota menor no concurso público para trabalhar na administração pública
Nós não vamos tornar a administração pública menos eficiente, ou seja, vamos colocar a gente menos preparada. Claro que essa pessoa vai ser menos eficiente, né, essa é a ideia. Gente, por favor, esse dia eu vou te falar do meu coração, já fiz um plano de concurso, já passei por um bocado de provas, e tive uma coisa, concurso público não é inteligência, concurso público não é de capacidade, concurso público é, sobretudo, sorte. Para que você tem que estudar muito, para aumentar a sua gama de conhecimento, para que realmente a probabilidade de você ter sorte, digamos, que você estudou. Quanto mais você estuda, mais vai ser o seu campo de sorte, né? Então, mais provavelmente no próximo concurso vai ter uma questão que você estudou. Você vai ter sorte que é alguma coisa que você estudou. Mas passar no concurso público não significa ser mais inteligente, não significa ser menos eficiente. Atenção, vamos imaginar um concurso público que tem 100 vagas. O primeiro fez uma quantidade de pontos. O último, o central colocado, fez, sei lá, 10 pontos a menos, vamos supor. Não, vamos 10 pontos a menos. Eu posso dizer que o primeiro colocado vai ser, por ele ter feito mais pontos, ele vai ser mais competente do que o último? É impossível. A eficiência só vai dar para ser avaliada no dia a dia. Não dá para dizer que alguém vai ser menos eficiente que o outro por causa da nota do concurso público. Foi isso que a gente procurou afastar. Não viola, em hipótese alguma, o princípio da eficiência. Dois pontos importantíssimos agora, para a gente fazer um arremate final da nossa aula. Dois pontos importantes. O alcance material, o alcance da Lei 12.990. A quem alcança? Gente, a Lei 12.990 de 2014 só vale para a administração pública federal. Atenção, se o seu Estado, se o concurso estadual, se o Estado não tiver nada disciplinar nada a respeito dos concursos estaduais e o município, nada sobre os concursos municipais, a Lei 12.990 só vale para a administração pública federal. Agora, atenção, por favor, o que é a administração pública federal? Por favor, isso aí é preciso saber. A administração pública federal, para o STF, nesse caso, é a administração, o executivo, a sua administração direta, os órgãos da administração direta, a administração indireta, os seus entes, né, as empresas as autarquias e seus órgãos, né, os órgãos do Legislativo Federal, né, Câmara do Senado, e Tribunal de Contas da União, os órgãos do Poder Judiciário, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União. Todos esses têm que observar a reserva de vaga prevista na Lei 12.990. No caso prático, para vocês entenderem, né? Agora, em março passado, o Ministério Público da União fez o 29º concurso para procurador para a Procurador da República. Aí, qual foi a ideia lá que o MPF fez? Não, em março, isso. Vamos fazer o concurso e não vamos reservar vaga não, porque essa lei não se aplica ao Ministério Público da União. Essa foi a ideia do Ministério Público Federal. Ou seja, o Ministério Público abriu o concurso em março, a lei de 2014 abriu em março, e em março não reservou vagas, só reservou vagas para as cotas raciais. Não reservou cotas raciais. O que acontece? O concurso transcorreu, normalmente, uma primeira prova. O que aconteceu? O próprio Ministério Público, propriamente baseado no seu princípio da independência dos membros do Ministério Público, o próprio Ministério Público entrou com ação popular contra o concurso do Ministério Público. Outros procuradores lá, baseados na independência, disseram, peraí, tá errado, não pode ser assim, não, tá fazendo errado, tá? Tem que reservar vagas, para os negros, né? A Lei 12.990 se aplica também ao Ministério Público. Esse foi o entendimento, o Ministério Público Federal entrou com ação contra o concurso dele mesmo, né? Mas é possível, estou criticando, por favor. É possível, com base na independência profissional dos membros do Ministério Público, e o concurso está suspenso até hoje. Ou seja, provavelmente vai ser retomado, principalmente agora com essa decisão do STF, dizendo que essa reserva se aplica ao Ministério Público da União. Tá bom? Obviamente, isso não vai se aplicar aos estados, distritos federais e aos municípios, como a gente falou. Tem mais um pontinho, gente, eu acho que faltou no slide, mas vou comentar. É importante também, tá? Muito importante. Só se aplica aos estados, distritos federais e os municípios, se esses estados, distritos federais e municípios tiverem lei dispondo sobre o concurso público no seu âmbito de competência. Tá bom? Outro ponto importante da lei, que nós falamos no slide, mas eu vou falar aqui, vocês anotam, qualquer coisa vai ficar gravado também. Professor, e quem são os negros? Essa é uma questão também que o STF resolveu. Gente, basicamente nós temos dois critérios para definir quem são os negros, né? Quem são os negros que têm direito a concorrer a essas vagas reservadas.
Temos o critério da autodeclaração, ou seja, o próprio candidato que disse ele é ou se não negro, ou seja, com o seu próprio sentimento, ele diz, olha, eu sou negro, quero que as vagas, o candidato chega, faz a marcação na ficha de inscrição e entra com o pedido, né? E entra para concorrer com as vagas. Perfeito? Essa autodeclaração é válida, o STF diz que é válida, no meu modo de entender, é a melhor forma, é a melhor forma. Obviamente que o fato, né, do candidato ao se declarar negro não impede depois que a organização do concurso verifique que ele não era negro, né? Esse fato, nesse caso, ele vai ser totalmente excluído do público. Se ele já tiver assumido o cargo, abre-se um processo. Tá? O fato sim, vai ter que abrir o administrativo, garantindo a defesa contraditória. Esse é o critério da declaração. No meu ponto de vista, é o critério mais acertado. Okay? E temos o critério ainda da heterodeclaração. Né? A declaração é uma espécie de declaração ou seja, nesse caso, a banca do concurso, né, deve montar uma espécie de comissão, né, com pessoas especializadas, e essa comissão vai decidir, caso a caso, quem é, de fato, ou quem não é negro. O STF diz também, presta atenção, as duas modalidades são permitidas. As duas modalidades são permitidas de identificação. E aí, só voltando, a declaração, eu sou negro, só um minutinho. Pessoa, sou negro, e a comissão pode dizer, a comissão vai dizer se o cara é negro, se é negro ou se não é. A comissão, antropólogos, eu não sei, depende, o concurso público vai ter que escolher as pessoas, a banca vai ter que escolher, e vai ter que justificar para ele estar escolhendo aquelas pessoas para fazer essa definição. Enfim, se a terceira pessoa pode dizer se você é ou você não é negro. Para mim, essa é uma opção boa. Porque para mim, gente, esse negócio de comissão, de o terceiro vir a dizer, a te definir, a te catalogar como determinada raça, ainda que seja somente para concurso público, lembra aqueles tribunais raciais que existiam na época do local, essas coisas assim. E tudo isso dá que remete a tribunal racial, que remete a catalogação de pessoas por terceiros, né? Remete a catalogação de pessoas por terceiros, pode ser invasivo demais, pode provocar mais segregação. Assim. Então, eu não gosto muito, embora os dois sejam permitidos, só frisando, os dois critérios são permitidos, os dois critérios são permitidos, porém, eu não gosto muito da declaração, eu prefiro, de fato, a declaração. Acho que a pessoa tem que se sentir, a pessoa tem que se manifestar do jeito que ela se sente, tá? E isso é mais correto. O fato de ser autodeclaração não implica necessariamente de que ela vai burlar o concurso público, há métodos depois para poder se apurar isso. E a Aline perguntou como seria essa apuração, se a pessoa é ou não negra. É uma questão complexa, como eu estou falando. Há algum caso, eu acho que há sim. Eu não vou tirar. Eu sei que eu li em algum lugar, acho que há pouco tempo, foi no caso de Itamaraty, um concurso do Instituto Rio Branco para os diplomatas, né, para os diplomatas, teve essa questão, acho que 2 ou 3 pessoas que se autodeclararam negros e depois foram excluídas do concurso público. Mas eu não tenho ideia como é que vai fazer essa apuração. Deve ser uma apuração muito complexa e bem constrangedora. Né? Você ficou bem complexo de ser. Beleza, gente? Só para mostrar assim, a importância dessa nossa aula de hoje, essa questão aqui, está dando para ver? Eu acho que sim. Essa questão foi cobrada no concurso de juiz federal do TRF da 5ª Região, não sei se alguém daqui fez, agora já em 2017, novembro de 2017. Né? O que a questão diz? Com base no princípio da igualdade, o STF julgou constitucional a lei de cotas raciais, e reserva para negros o percentual de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos em empregos públicos. De acordo com o STF, contudo, tal percentagem abrange apenas a administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal. Errado, gente. O STF, como a gente acabou de ver, afirma que também se aplica ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao MPU, né, do qual faz parte do Ministério Público Federal, ao Legislativo e ao Judiciário, não só ao Executivo, tá bom? Pública Federal, direta e indireta no âmbito dos 3 poderes. Vamos pular essa, vamos para a letra C.
pública, federal, estadual, distrital e municipal no âmbito do respectivo poder executivo. É errado. Como a gente falou, a atribuição, a reserva de vaga em concursos estaduais, distritais e municipais depende de lei de cada ente, tá bom? A lei 12.909 de 2014 é somente federal, só para os concursos federais. Tá bom? Só para a administração direta do Poder Executivo Federal? Não, para a administração direta também, para os órgãos do Poder Legislativo também, para os órgãos do Poder Judiciário também, para o MPU também e para o DPU também. Direta e indireta do Poder Executivo Federal. Tá? A correta é a letra C, né? Justamente aqui. Ele falou que se aplica a administração pública direta e indireta no âmbito dos 3 poderes. Foi aí, nesse caso, a questão ficou um pouco incompleta, porque, de fato, ele falou isso, ele copiou isso da decisão do STF, mas a STF fez a ressalva logo em seguida que também se entende como origem dos 3 poderes o MPU e o DPU. Mas, assim, no caso, a menos errada seria de fato, então, seria essa a resposta correta, né? E foi, de fato, essa a resposta correta do gabarito oficial do SESC. Né? Bem, pessoal, antes de mais nada, antes de terminar, antes de me despedir, como eu prometi, né? Deixa eu ver aqui, nós estamos lançando esse curso, né? Base na prova, eu, mas um colega também, auditor fiscal, trabalho, a professora Vivian, professora de português, se vocês conhecem, é um trabalho de alto rendimento, um trabalho bastante interessante, né? É um curso de discursivas, né? A cada semana é um curso de 12, que dura 12 semanas, a cada semana nós vamos encaminhar para vocês uma questão de direito constitucional e direitos humanos, né? Com base no edital de FT, 3 questões de direito administrativo, 2 questões de um parecer de direito do trabalho, 2 questões de parecer de medicina e segurança do trabalho. A nossa ideia, gente, é simular de fato, da maneira mais próxima possível, como vai ser cobrado o concurso de auditor fiscal do trabalho. Né? São questões de nível de nível bom para elevado, né? Afinal, a gente tem que treinar, nivelar por cima, tá bom, gente? O curso é um curso bastante personalizado, assim, a gente vai corrigir uma por uma, somos eu e outro professor, a professora de português, que vai avaliar a questão gramatical, a questão ortográfica, todos os aspectos, como se realmente fosse uma banca de concurso público, você vai receber um espelho de prova, como se estivesse sendo corrigido por uma banca de concurso público de fato, simulando tudo direitinho. A gente vai indicar o tempo, como é que você tem que fazer, tá? Você vai escanear, quando terminar, vai mandar para a gente vai corrigir um por um. Por isso, as turmas são limitadas, tá? O primeiro ciclo vai começar agora em fevereiro, ainda não tem data definida, mas vai ter que dar no começo de fevereiro, tá? E a questão assim, você se preparando para o progresso, assim, vai ter conhecimento suficiente, assim, para se preparar também para uma prova objetiva, né? Não só desse curso, para ter mais qualquer outro curso. Entendeu? Eu só quero esclarecer que é um curso de alto rendimento, é um curso bastante, que a gente está fazendo um carinho, é um curso individualizado, vamos corrigir questão por questão, por isso as turmas são limitadas, né? Não vai dar para abrir várias turmas, porque são 2, 3 no caso, no vídeo. Então, a ideia é essa, tá bom? Então, assim, quem fizer reserva até esse é o link para a gente fazer a reserva, vão receber as informações de abertura do curso um dia antes. Então, assim, vai saber que o curso vai um dia antes, já vai poder se preparar para não perder a vaga, né, porque as vagas são limitadas, e vai receber um desconto bastante interessante. Vai receber no e-mail, um dia antes, um desconto bastante atrativo. A gente até lançou 4 questões, eu acho que quem não baixou pode baixar. A gente já simulou, já fizemos uma simulação grátis, totalmente grátis. 4 questões, devem estar aí no site do Provin, só procurar, depois eu posso mandar para vocês. Fizemos 4 questões, 3 discursivas e um parecer técnico sobre direito do trabalho, uma questão de administrativa, uma questão de funcional, uma questão de segurança e saúde, né? E uma questão de direito constitucional, não parecer sobre direito do trabalho, sobre direito coletivo do trabalho. Bastante interessante. São coisas que a gente enfrenta no dia a dia e é bastante interessante vocês darem uma olhada. Faz a reserva, avalie com carinho, que eu acho extremamente válido. O Thiago perguntou se há alguma informação sobre o concurso de FT. Thiago, tem um pedido, que já está há um tempão lá no Ministério do Planejamento, e a ideia, assim, é que a ANGE, que esse ano a ANGE, né, está estagnado, o último concurso para FT, salvo engano, foi em 2000, não sei se foi 2011, acho que foi 2013, né, já passou, já está pedindo concurso, teoricamente estava sendo de 3 em 3 anos, né, 2004, 2017,
2004, 2007, 2010, 2013, 2016, então está atrasado, mas tudo indica, eu até vi uma reportagem na Veja esses dias, que os concursos públicos iam ser retomados, e fazer esse concurso da ABIN, já é um bom indicativo que sim, o executivo vai votar no concurso, tá bom? Esse aqui vai ser o site da reserva, vocês entrem lá, façam a reserva, né, não significa nada, baixem as aulas, baixem as rodadas, a primeira rodada que é grátis, já está disponível, façam em casa, tentem construir a resposta em casa, e aí depois baixa o gabarito das duas primeiras, e depois a gente vai disponibilizar das duas últimas, você faz a correção e vê o seu nível, tá bom? Da Aline, sobre o amianto, tenho dúvida. Então, com a lei procedente, podemos entender que o amianto está liberado nos estados, Estado de São Paulo. Aline, é o seguinte, o objeto da ABI era declarar a inconstitucionalidade da lei paulista, tá bom? A inconstitucionalidade da lei paulista. Mas só que no final, o STF julgou improcedente e julgou constitucional a lei paulista. A lei paulista é constitucional. O único lugar dessa questão que foi para declarar essa lei constitucional, ele teve que, no meio do caminho, declarar inconstitucional a lei federal que bloqueava ela. Entendeu? Então, no meio do caminho, de uma forma incidental, de uma forma preliminar, ele disse, olha, essa lei federal é inconstitucional, tira ela do caminho, então o Estado pode legislar plenamente, se ele pode legislar plenamente, a lei do Estado de São Paulo é, de fato, constitucional. Tá bom? Então, é sim constitucional. A lei foi julgada improcedente. A declaração de inconstitucionalidade, não. Essa é a tua pergunta, né? E a federal também é constitucional? Isso porque eu não entendi. Eu expliquei, mas eu vou ver se você entendeu. Assim, para declarar a inconstitucionalidade, para declarar a constitucionalidade, você deve ter consciência. Pô, eu não vou poder declarar que o comercialização de amianto é constitucional. Para declarar a inconstitucionalidade para declarar a constitucionalidade da lei paulista, ele tinha que declarar a inconstitucionalidade da lei federal, para tirá-la do caminho. Ele declarou incidentalmente, porém com os mesmos efeitos de declaração, como se ela tivesse sido objeto de declaração, declarou incidentalmente inconstitucional a lei paulista, inconstitucional a lei federal, ao passo que declarou constitucional a lei paulista, tá bom? Então, fica claro, a lei federal, ela foi trazida para a questão, para o objeto da questão pelo próprio STF, ela não era pedido original da Confederação dos Trabalhadores, da Nacional dos Trabalhadores, tá? Agora, o pedido imediato da ADI, né, da lei, era somente a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual paulista, que foi negada. A lei paulista é constitucional. O que foi declarado inconstitucional foi a lei federal de forma incidental, de forma preliminar. Então, a declaração incidental não entendi a pergunta. Então, a declaração incidental não quer dizer que o amianto está liberado. Não quer dizer... Perfeito. Então, não entendi a tua pergunta aí. Então, a declaração incidental não quer dizer que o amianto está liberado. Assim, o que é a declaração de inconstitucionalidade, o que foi que ela diz? Ela disse que, de fato, a comercialização do amianto no Brasil, não é permitida. Não é permitida. Mas, assim, isso abriu espaço para cada Estado legislar da forma como ele quiser. Então, a gente tem que ficar consciente que, se ele legislar dizendo que pode, provavelmente essa lei vai ser declarada inconstitucional. Bom? Entendeu? Beleza? Então, pessoal, brigadão aí pela atenção, porque a reunião ficou até o final. Né? Considerem mesmo, façam curso, né? Se preparem, preparação a longo prazo, é importantíssimo. Eu te garanto que o curso vai estar 100% atualizado e vai ser corrigido com bastante carinho e com bastante cuidado. Bom, realmente você vai se sentir fazendo uma prova de segunda fase do concurso do FT. Então, pessoal, brigadão aí. Boa noite a todos. Espero que tenham aproveitado. Bom, eu vou pedir para o Ranieri disponibilizar a aula gravada na área acessível do site e vou disponibilizar também o material. Qualquer dúvida, pode me passar. Deixa eu só voltar aqui. Meu e-mail está aqui, tá? Qualquer dúvida aí, tem que vocês anotarem. Se quiserem conversar, para conversar sobre concurso público, pode mandar um e-mail que a gente conversa assim, com ideia e sem problema nenhum. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite.